Sabe quando a vida parece dar um nó e a gente fica se perguntando: será que Deus ainda se lembra de mim? Pois é, muitas vezes o silêncio do céu soa como esquecimento. Mas deixa eu te dizer algo. Existe uma promessa guardada e ela não pode ficar para amanhã. O tempo dele é perfeito e quando a porta certa se abrir, você vai entender por que tantas outras ficaram fechadas. Talvez você esteja cansado, com o coração apertado por esperar algo que nunca chega. Mas e se eu te contasse que esse atraso não é perda de tempo, e sim parte da preparação? Deus está alinhando cada detalhe, até mesmo nas guerras invisíveis que você nem imagina estar enfrentando. Há uma esperança que renasce mesmo depois das perdas, e é ela que vai te conduzir ao recomeço que já está reservado para você. Não é sobre esperar sentado, mas sobre se levantar, ajustar o coração e estar pronto. Porque quando Deus fala, isso não pode ficar para amanhã, Ele está nos chamando para um despertar imediato, sem enrolação. Pode ser no perdão que você precisa liberar, no sonho que você deixou morrer ou naquela decisão que tem adiado. A hora é agora, e o mover já começou. Por isso se prepare, cada palavra que você vai ouvir aqui carrega a força de um recomeço, e eu não quero que você perca nada. Então já se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com alguém que precisa dessa mensagem urgente. E mais, quero te desafiar a escrever aqui nos comentários Amém, como um compromisso de fé. Não apenas como uma palavra solta, mas como um ato profético de quem crê que o amanhã pode até existir, mas a promessa de Deus é para hoje. Quantas vezes você já se pegou pensando que suas orações bateram no teto e ficaram por lá? A gente fala, chora, pede, e quando o silêncio permanece, o coração quase grita: será que Deus me esqueceu? Mas a verdade é que Ele está mais perto do que você imagina. Cada lágrima derramada em segredo não foi em vão. É como se fossem sementes regadas pela esperança, prontas para florescer no tempo certo. O recomeço pode estar em gestação, ainda que invisível aos olhos humanos. Deus tem um jeito incrível de mostrar que nos enxerga, mesmo quando tudo parece escuro. Às vezes, é numa palavra simples de um amigo, em uma mensagem que chega do nada, ou até mesmo num versículo que aparece na hora exata. Esses detalhes não são coincidência, mas lembretes de que você não foi esquecido. O tempo dele não falha, e cada sinal é uma promessa de que o amanhã já está sendo escrito. Já percebeu como uma porta que se fecha pode doer mais do que a gente esperava? Só que muitas vezes essa porta não era o caminho certo, mas uma proteção. Deus, em seu tempo perfeito, não permite que entremos em lugares que não foram preparados para nós. Isso não significa esquecimento, mas cuidado. Ele sabe o que você ainda não sabe, e cada não é um espera, porque a promessa é maior do que você imagina. O sentimento de abandono pode ser cruel. É como estar em um deserto, olhando para os lados e não encontrar saída. Mas lembre-se, o mesmo Deus que transforma deserto em jardim já está trabalhando nos bastidores da sua história. Talvez o seu coração esteja cansado, mas é aí que a esperança é renovada. Porque mesmo no silêncio, Ele continua sendo Deus e nada escapa ao seu olhar. Pensa comigo, se até os fios de cabelo da sua cabeça estão contados, como poderia Ele ignorar suas lágrimas? Esse detalhe já prova que você nunca esteve esquecido. A cada oração silenciosa, um registro é feito no coração de Deus. Pode parecer que demora, mas o tempo de resposta nunca atrasa. A porta certa, no momento certo, se abrirá. E quando isso acontecer, você vai olhar para trás e entender cada espera. Se você já pensou em desistir, saiba que até esse pensamento foi visto por Ele. Não existe dor tão escondida que escape do cuidado divino. Deus não apenas vê, mas acolhe, fortalece e prepara. A promessa continua de pé, mesmo quando você sente que está caindo.
O recomeço não depende da sua força, mas da graça que sustenta mesmo os cansados. Então, da próxima vez que sentir que está sozinho, respire fundo e lembre-se: você não foi esquecido. O tempo que parece vazio é, na verdade, o terreno sendo preparado. A porta certa ainda vai se abrir, e quando isso acontecer, tudo fará sentido. Sua esperança não será envergonhada, e seu recomeço já está sendo escrito por aquele que nunca falha. Às vezes, a gente olha para o relógio da vida e se desespera. Os anos passam, as oportunidades parecem escapar pelas mãos e a sensação é de que estamos ficando para trás. Só que Deus não trabalha no tempo humano. Ele age no tempo perfeito, aquele em que todas as coisas se encaixam de forma sobrenatural. O que parece atraso, na verdade, é preparação. Ele não se esqueceu da promessa, apenas está te moldando para quando a porta se abrir, você estar pronto. Pensa em um bolo. Se você tira do forno antes da hora, ele murcha, perde a forma e o sabor. Mas quando espera o tempo certo, ele cresce, fica dourado e pronto para ser servido. Assim é a promessa de Deus na sua vida. Se viesse antes da hora, talvez você não estivesse preparado para sustentar a bênção. É por isso que o aparente silêncio dele é, na verdade, cuidado e estratégia. Já percebeu como certas coisas que você queria muito no passado, hoje você agradece por não ter acontecido? Isso é a prova de que o tempo de Deus é mais sábio do que os nossos planos. Ele vê além do que enxergamos e conhece os perigos escondidos atrás de portas que parecem boas. Esperar dói, mas a esperança que nasce na espera fortalece a fé. E é essa fé que sustenta até o recomeço mais improvável. Quando tudo parece parado, Deus está construindo nos bastidores. Talvez você não veja, mas Ele já está alinhando pessoas, lugares e situações para que a promessa se cumpra. É como uma orquestra. Cada instrumento entra na hora certa para criar a melodia perfeita. Assim é o tempo dele. Você pode até achar que está atrasado, mas está exatamente no ponto da preparação. Sabe aquela frase: a pressa é inimiga da perfeição? Pois é, no reino de Deus, a pressa pode ser inimiga da promessa. Quando você tenta forçar o tempo, corre o risco de entrar por portas que não foram reservadas por Ele. Mas quando confia e espera, descobre que a oportunidade certa, no tempo perfeito, carrega paz, propósito e alegria que não acabam. É natural ficar ansioso, principalmente quando vemos outros avançando e nós ainda no mesmo lugar. Mas lembre-se, cada pessoa tem um relógio celestial diferente. O que parece demora para você pode ser exatamente o tempo de Deus preparando o terreno. A esperança que sustenta o coração é a certeza de que Ele nunca se atrasa. Ele age na hora exata. Então, se hoje você sente que tudo está devagar, respire e confie. Esse tempo de espera não é castigo, é cuidado. Cada dia em que você permanece firme é um degrau a mais rumo ao cumprimento da promessa. E quando o recomeço chegar, você vai perceber que não perdeu tempo, mas foi lapidado para viver o melhor que Deus reservou para você. Muitas vezes, quando uma porta se fecha, a sensação imediata é de derrota. Parece que tudo desmoronou, que o sonho morreu e não haverá mais chances. Mas a verdade é que a última porta nunca se fecha por completo. Ela não foi cancelada, apenas reservada para o tempo perfeito de Deus. O que você vê como fim é apenas uma pausa estratégica, porque a promessa continua viva e aguardando o momento certo para se manifestar. Já aconteceu de você tentar abrir uma porta com a chave errada? Não importa o quanto force, ela não gira, mas quando encontra a chave certa, ela se abre com suavidade. Assim também é com as oportunidades de Deus. Não adiantaria se abrir antes, pois você não estaria preparado para atravessá-la. Ele sabe a hora exata de colocar a chave na sua mão, e quando isso acontecer, nada nem ninguém poderá impedir. O grande erro é acreditar que porta fechada é sinal de abandono. Não é.
é sinal de proteção. O mesmo Deus que fechou uma porta de dor pode estar preservando você para algo muito maior. Muitas vezes, a porta que tanto desejamos levaria a caminhos de perda. E Ele, em seu cuidado, reservou a verdadeira oportunidade para um futuro de esperança e recomeço. É natural que o coração fique aflito diante de uma sequência de nãos, mas cada não é como um desvio de rota que evita um acidente. A última porta não se perdeu. Ela está intacta, aguardando o instante perfeito para ser aberta. É nesse tempo de espera que a esperança é lapidada e a fé testada, preparando você para entrar com maturidade e coragem no que está por vir. Olhe para a história de José no Egito. Quantas portas se fecharam para ele? Foi vendido, traído, preso injustamente. E ainda assim, cada uma dessas etapas era apenas preparação para a grande porta que o colocaria como governador. Nada foi esquecimento. Tudo foi estratégia. Se você sente que todas as saídas se fecharam, saiba, a última porta ainda está de pé. Imagine alguém batendo desesperadamente em uma porta errada, enquanto a certa está a poucos passos de distância. Esse é o retrato de muitos que desistem antes da hora. A porta reservada por Deus não exige desespero, mas confiança. Quando chegar o momento, ela se abrirá com tanto propósito que você vai entender por que precisou esperar. Então, não se desespere com o que parece bloqueio. A última porta não desapareceu. Ela só está guardada para o instante em que sua fé e sua história estiverem alinhadas ao plano divino. O recomeço que você espera pode estar exatamente atrás dela, pronto para transformar sua vida em testemunho. Há coisas que acontecem no mundo visível e outras que só entenderemos quando chegarmos diante de Deus. Enquanto você acha que está apenas enfrentando dificuldades do dia a dia, batalhas invisíveis estão sendo travadas em seu favor. Miguel, o arcanjo, é descrito nas Escrituras como aquele que luta contra as forças espirituais que tentam atrasar a promessa. Isso significa que, enquanto você ora, o céu inteiro se movimenta para proteger o seu caminho. Muitas vezes, a demora na resposta não tem a ver com esquecimento, mas com resistência espiritual. Lembra de Daniel? Ele orou e a resposta foi liberada no mesmo dia, mas demorou 21 dias para chegar, porque havia oposição. Nesse tempo, Miguel entrou em batalha para garantir que a promessa chegasse. Da mesma forma, você pode estar sendo guardado em guerras que nunca verá com os próprios olhos, mas que são reais. Se já passou pela mente que tudo dá errado comigo, respire. Talvez não seja azar, mas uma luta espiritual intensa. Deus não permite que você seja destruído, porque anjos estão em ação, protegendo sua vida. É como se, enquanto você dorme, guerreiros celestiais estivessem de vigia. E isso não é fantasia, é cuidado divino acontecendo em um nível que vai além da nossa compreensão. É por isso que certas portas ainda não se abriram. Não é porque Deus esqueceu, mas porque há batalhas acontecendo para que quando você entrar, não seja ferido. A proteção dele é maior do que a pressa humana. Ele sabe que a promessa precisa ser entregue de forma segura, sem risco de ser roubada. Então, enquanto você espera, confie. Há uma guerra sendo vencida em silêncio por você. Já pensou quantas vezes você escapou de situações sem perceber? Um acidente evitado, um negócio que parecia perfeito, mas não deu certo, uma amizade que se afastou na hora certa. Esses detalhes, muitas vezes, são frutos da intervenção divina. Enquanto você se frustrava com a perda, Deus estava te livrando de algo muito pior. E Miguel, junto com outros anjos, fazia parte dessa batalha invisível. Isso muda nossa perspectiva, porque a espera deixa de ser apenas um incômodo e passa a ser vista como parte de um grande plano. Quando o inimigo tenta atrasar, Deus levanta guerreiros celestiais para garantir que a promessa não seja cancelada. O tempo, que parece demorado,
É, na verdade, o espaço em que a vitória já está sendo preparada para você. Então, da próxima vez que sentir que está sozinho, lembre-se, existe um exército lutando por você. Miguel e os anjos não descansam, porque você é alvo de uma promessa. O recomeço que Deus planejou não pode ser roubado. A esperança que sustenta a sua fé é também a bandeira que o céu levanta em meio à batalha. Você foi protegido em guerras invisíveis e por isso ainda está de pé hoje. Quando olhamos para certas áreas da nossa vida, às vezes parece que não há mais saída. Sonhos que ficaram pelo caminho, relacionamentos que desmoronaram, fé que foi enfraquecida pelo tempo e pelas lutas. É como se tudo tivesse sido enterrado e esquecido. Mas Deus é especialista em ressuscitar aquilo que parecia impossível. Aquilo que hoje você considera perdido, Ele pode transformar em recomeço cheio de vida e esperança. Pense em Lázaro, 4 dias morto, já sem esperança humana, e ainda assim Jesus chegou e disse: Lázaro, vem para fora. Esse é o retrato do que Deus faz com os seus sonhos. Mesmo quando parecem sem pulso, Ele sopra a vida de novo. A promessa não morreu, apenas estava aguardando o tempo perfeito para se manifestar. E quando Ele declara vida, não há cemitério capaz de segurar. Talvez a sua fé tenha sido sufocada por decepções. Quantas vezes você acreditou e se frustrou? Isso faz o coração duvidar. Mas Deus não exige fé perfeita, apenas um coração disposto a crer novamente. Ele pega os cacos e transforma em um vaso novo. O que parecia fim se torna começo. E aquilo que você julgava enterrado, Ele ergue para mostrar que nenhuma palavra dele cai no chão. Os relacionamentos também podem passar por essa ressurreição. Pode ser um casamento desgastado, uma amizade rompida ou até laços familiares quebrados. Quando Deus entra, Ele restaura o que parecia impossível. Não significa voltar ao passado, mas viver um recomeço baseado no amor dele. Ele é capaz de abrir portas de reconciliação e devolver a alegria de conexões que foram feridas pelo tempo. E quanto aos seus projetos? Talvez você tenha guardado cadernos cheios de ideias ou desistido de sonhos porque achou que já era tarde demais. Mas o tempo humano não define o fim da promessa. Deus pode soprar vida em planos antigos e fazer deles testemunhos atuais. A esperança renasce quando você entende que não há prazo de validade para aquilo que Ele planejou. É curioso perceber que muitas vezes o que parecia morto precisava apenas de um período de espera. A semente enterrada na terra parece sem vida, mas está apenas germinando. Assim também são os sonhos. Ficam escondidos por um tempo, mas no momento certo, rompem o solo e florescem. O deserto vira jardim e a dor se transforma em colheita de vitória. Então, não desista. O que você julgava perdido está apenas aguardando o sopro de Deus. A promessa não expirou. A porta ainda vai se abrir, e a ressurreição dos seus sonhos será tão evidente que até aqueles que duvidaram verão a glória de Deus. O recomeço já foi liberado, e a esperança está sendo restaurada para provar que nada está morto quando Ele decide trazer de volta à vida. O deserto, na Bíblia, sempre foi lugar de provação. Calor escaldante de dia, frio intenso à noite, ausência de recursos. E ainda assim, foi lá que muitos tiveram experiências profundas com Deus. O deserto não é o fim, mas o processo que prepara o coração. Aquilo que você chama de perda pode ser, na verdade, a semente de uma vitória que ainda vai florescer. A dor é solo fértil quando entregue nas mãos do Criador. É curioso como, no meio do deserto, Deus sempre providenciou cuidado. O maná caiu do céu, a água brotou da rocha, a nuvem trouxe sombra e a coluna de fogo aqueceu as noites frias. Ou seja, mesmo em meio ao vazio, Ele mostrou que não abandona. Da mesma forma, na sua caminhada, Ele está provando que tem recursos invisíveis prontos para te sustentar até que o jardim floresça.
Muitas vezes, a gente olha para as perdas como fracassos. Mas e se eu te dissesse que o aparente fracasso pode ser o começo de algo maior? Uma porta que se fechou pode estar plantando em você a resiliência necessária para segurar a próxima vitória. A promessa não deixou de existir, apenas está sendo cultivada em um terreno de maturidade e fé. Lembra quando José foi jogado em um poço e vendido como escravo? Ali parecia o deserto absoluto, mas foi nesse processo que ele foi lapidado para governar. O que parecia dor irreversível se transformou em propósito. Assim é na sua vida. O deserto não é lugar de morte, mas de aprendizado. É o palco onde Deus planta sementes que florescerão em vitórias futuras. É fácil olhar para o jardim alheio e pensar, por que o meu ainda não nasceu? Mas jardins não brotam da noite para o dia. Eles exigem tempo, rega, espera e paciência. O que você sente hoje como perda pode ser apenas a preparação do solo. No tempo certo, as flores vão surgir, e você vai perceber que cada lágrima foi como água regando a terra da sua promessa. Até mesmo a dor mais profunda pode se tornar testemunho. Quando você olha para trás e vê o que suportou, percebe que só está de pé porque Deus o sustentou. O que parecia deserto sem fim se torna jardim de esperança. As feridas cicatrizadas se transformam em marcas de vitória que inspiram outros a não desistirem. O que você chama de dor, ele chama de semente. Então, não tema o deserto. Ele não é lugar de morada, mas de passagem. O jardim já está reservado para você. A promessa não foi cancelada, apenas germinada em silêncio. E quando florescer, o recomeço será tão poderoso que até o deserto parecerá ter valido a pena. Sua esperança está sendo regada e em breve você colherá frutos que só nasceram porque você permaneceu. Confiar quando tudo vai bem é simples. Difícil é manter a fé quando as coisas parecem não fazer sentido. É nesse ponto que Deus nos chama a permanecer firmes, mesmo diante das incertezas. A espera não é sinal de esquecimento, mas de preparo. Ele nos convida a crer além do que vemos, lembrando que a promessa não depende do tempo humano, mas do tempo perfeito que Ele já estabeleceu. A paciência na espera é como uma musculatura espiritual sendo treinada. Cada dia que você insiste em não desistir é um exercício de confiança. É como um atleta que repete os mesmos movimentos até estar pronto para a grande competição. Sua fé é fortalecida quando você decide continuar crendo, mesmo sem enxergar sinais imediatos. Essa perseverança é o que abre portas no momento certo. Um exemplo simples. Quando você coloca uma semente na terra, não fica cavando todo dia para ver se ela está crescendo. Você confia no processo. Assim também é com as orações. Você planta, rega com fé e espera o tempo certo da colheita. A confiança é justamente acreditar que, mesmo sem ver nada acontecendo por fora, algo já está acontecendo por dentro. É natural que o coração queira acelerar as coisas, mas a confiança envolve descansar. Não é desistir de agir, mas entregar o controle ao único que conhece o fim desde o começo. A esperança nasce nesse descanso. Quando você se aquieta diante de Deus, a ansiedade perde força e a fé ganha espaço para florescer. Permanecer firme não significa não sentir medo ou dúvida, mas escolher não ser dominado por eles. A diferença está em continuar caminhando mesmo quando a estrada parece longa demais. A fé verdadeira não ignora as dificuldades, mas acredita que há propósito maior em cada passo. O recomeço só se torna realidade para quem decide não parar no meio da jornada. É nesse ponto que entendemos que confiar é um chamado diário. Em cada escolha, em cada decisão, somos convidados a lembrar que Deus está no controle. Até os atrasos fazem parte do plano. Quando a fé prevalece, até o deserto se torna sala de aula e cada dor vira degrau rumo à vitória.
Por isso, não se desanime se a espera parece prolongada. Confiança não é uma emoção passageira, é uma postura de vida. Continue firme, porque a promessa está viva. No tempo certo, a porta reservada se abrirá e você verá que cada segundo de espera valeu a pena. A fé que você mantém hoje será o testemunho que outros precisarão para continuar amanhã. A vitória de Deus nunca é pequena, nem egoísta. Quando Ele cumpre uma promessa, o propósito vai muito além de satisfazer um desejo pessoal. A bênção que chega até você tem como destino final abençoar também outras pessoas. Por isso, quando o tempo de Deus se manifesta, não apenas você é restaurado, mas sua vida se torna testemunho vivo de recomeço e esperança para os que caminham ao seu lado. É como uma fonte de água no meio do deserto. Ela não sacia apenas quem a encontra, mas todos que chegam perto. Assim será sua vitória. O que antes foi dor se torna recurso para curar outros. O que parecia fim, hoje é história de superação. Deus não desperdiça nada. Até as lágrimas se transformam em sementes que frutificam para multiplicar a fé em outros corações. Quando a porta reservada se abre, você percebe que cada atraso tinha um motivo maior. O propósito de Deus vai além de sonhos pessoais. Ele usa sua jornada para impactar gerações. José não se tornou governador apenas para realizar um sonho próprio, mas para salvar um povo inteiro da fome. Da mesma forma, sua vitória terá alcance muito maior do que você imagina. A esperança que parecia apagada agora brilha de forma intensa. O recomeço que Deus lhe entrega não é rascunho, é obra completa. O que parecia deserto agora é jardim florido. A promessa não só se cumpre, como transborda. A vida que parecia sem sentido encontra propósito, e o coração que antes chorava agora inspira outros a permanecer firmes na espera. É nesse ponto que entendemos que não fomos criados apenas para receber, mas para compartilhar. A vitória pessoal é apenas o começo. O chamado é ser canal de bênçãos. Quando sua fé se torna exemplo, outras pessoas encontram coragem para continuar. A porta que Deus abriu para você se torna referência para quem ainda espera pela sua. Não há vitória verdadeira sem transformação de propósito. Se antes o foco era apenas na sua dor, agora o testemunho serve como resposta à oração de alguém. Deus restaura sonhos, fé e relacionamentos para que, através de você, outros encontrem também o caminho de volta à esperança. Sua vitória é coletiva, porque atinge quem você nem imagina. Então, prepare-se. A vitória que Deus está preparando não é pequena. Ela virá carregada de sentido, marcada por recomeços e cheia de promessas cumpridas. E quando chegar, você não só será abençoado, mas será prova viva de que a esperança nunca morre e que o tempo dele sempre vale a pena. Sua vida será testemunho e seu propósito restaurado. Agora que percorremos essa jornada de fé, esperança e recomeço, quero te perguntar: o que você vai fazer com tudo isso? Vai deixar essas palavras passarem como vento ou vai colocá-las em prática no seu dia a dia? Pense em quais áreas da sua vida ainda precisam da sua confiança total em Deus. Onde você tem tentado controlar sozinho quando deveria entregar ao tempo perfeito dele. Lembre-se, cada dor pode se transformar em semente de vitória. Cada espera pode ser lapidada em fé. E cada porta fechada pode estar guardando um recomeço ainda maior. Mas para isso, é preciso coragem para permanecer firme, mesmo quando o silêncio parece gritar. A promessa não foi cancelada, ela apenas aguarda o instante certo para florescer. Então reflita, que passo você pode dar hoje para mostrar que confia? Talvez seja perdoar alguém, retomar um sonho engavetado, voltar a orar com fé ou simplesmente descansar o coração.
Seja qual for a decisão, escolha agir de acordo com aquilo que aprendeu aqui. A vitória não está distante, ela já está sendo preparada para você. E antes de encerrar, quero te desafiar. Escreva nos comentários: Deus, eu te amo, como um ato de fé e entrega. Essa frase não será apenas um comentário, mas uma declaração profética de que você está pronto para viver o propósito restaurado que Ele já reservou para a sua vida. Não esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Assim, juntos, vamos espalhar esperança e recomeço para muitas vidas.